Êxodo, capítulo 8, versículo 25 a 28. Todo mundo achou? Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, o nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Ó, o faraó pediu oração. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tu sabes o quanto nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor nos oriente. Que o Senhor fale conosco, abra nossos olhos, nosso entendimento. Que o Senhor mostre, Senhor, as Tuas verdades e nos ensine, Senhor, segundo os Teus preceitos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um tempo meio doido, né? A coisa está meio fora do controle, né? Não só a pandemia, eu acho que a pandemia talvez, neste ano, é uma das coisas assim, menos problemática que nós estamos enfrentando, né, este ano. A coisa está meio sem sentido, né? O Papa, semana passada agora, declarou apoio a casamento homossexual. Aí vem um pastor e também declara apoio a casamento homossexual, né? O mais interessante, a coisa está tão inversa, né, que 10 igrejas católicas do Chile foram queimadas. E o Papa não abriu a boca. Eles queimaram os comunistas, né, socialistas, ali o movimento socialista, queimou 10 igrejas, mas queimou mesmo, entrou, botou fogo, queimou tudo, e não houve uma única palavra do Papa condenando a atitude dessas pessoas no Chile. Então o trem está meio doido, né? Espera-se que o líder... Poxa vida, já pensou queimar as suas igrejas, né, que ele faz parte, a igreja dele, e ele não se manifesta, né? Ficou bem quietinho, pianinho. Ao contrário, em vez disso, ele defende o casamento gay, né? Defende o casamento homossexual. Aí, para nossa surpresa, um dos grandes pregadores aí do Brasil, uma pessoa conhecida, também começa a defender isto. E aí, fala uma coisa que é interessante, né? Interessante não, horripilante, né? Que nós temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia está desatualizada. E que nós temos que atualizar a Bíblia. Olha, não sei se você consegue perceber como que a coisa está esquisita, está invertendo, né? Botar fogo em igreja agora virou normal. Na Inglaterra, nos Estados Unidos também já andam colocando fogo em igreja, né? Nós estamos vendo uma Europa, e olha que coisa interessante, nós estamos vendo uma Europa que, através do movimento socialista, feminista, LGBT, critica o cristianismo, ataca os cristãos, né? Ridiculariza o cristianismo, né? Bota fogo em igreja, briga contra os cristãos, quer dizer, a culpa é dos cristãos, né? Tal. Só que olha que ironia. A Europa, se continuar do jeito que caminha, ela vai virar islâmica. A França já está quase que dominada
por muçulmanos. 60%. Existem cidades na Inglaterra que na sexta-feira, que é o dia do muçulmano, se o inglês sair na rua, apanha. Tem que obedecer à lei deles, porque já são maioria em alguns países da Inglaterra, e o prefeito de Londres é muçulmano. Então, aqueles que achavam ruim do cristianismo, as feministas que achavam tão ruim do cristianismo, que é opressor, vai ter que usar burga e véu. E o gay que achava tão ruim o cristianismo, eu acho que parece que a escada joga do prédio, não é? Eles levam em cima de um prédio e jogam lá de cima. Não é? É uma ironia, né? Porque o cristianismo é ruim e vão virar islâmico, na marra. Né? Toda liberdade que o cristianismo dá, os muçulmanos não dão. Né? E aí eles vão ter que se dobrar Maomé na marra. Né? Mas o mais impressionante é quando você começa a ver governantes do mundo invertendo as coisas. Então nós vivemos num tempo, queridos, em que a coisa está meio doida. Nós estamos vivendo num tempo onde que os valores mudam. Né? Ontem foi Halloween, e é ontem, né? E preste atenção como nós estamos vivendo numa época em que o mal está ficando como bem e o bem está ficando como mal. Hoje, aí postaram umas coisas assim, como se ser bruxa fosse uma coisa bonita. E isso é tão forte que a Malévola, a Disney, não é? Fez um filme, a Malévola virou heroína. Né? Quem assistiu o filme da Malévola? A Malévola, então, isso daí é bobeira, pastor. Isso daí é filme. Não é filme. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não é apenas um filme. Não é apenas uma brincadeira de Halloween. É engraçado, esse pessoal xinga tanto os Estados Unidos e fala tanto... vocês ficam seguindo a cultura americana, aí depois comemora Halloween. Ué, que é uma cultura americana, né? Mas se você for estabelecer o dia de ação de graças, não, isso daí é cultura americana. Mas o Halloween, ué. E nós estamos vivendo um tempo, se você não prestar atenção, onde daqui a pouco Satanás vai ser santo. E Deus vai ser bandido. A inversão de valores chegou na igreja. A inversão do que é certo e errado chegou na igreja. A ponto de um pastor falar que a Bíblia está desatualizada. E o Papa defender casamento gay e fechar a boca a respeito das próprias igrejas dele que estão sendo queimadas. Este, querido, é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Aí falaram para mim, nossa, não vejo a hora de passar 2020. Mas você tem garantia que 21 será diferente? Ou melhor? Eu não tenho. Do jeito que a coisa está indo, está ficando esquisito. Concorda comigo? A coisa está ficando cada vez mais esquisita. Os valores estão ficando cada vez mais doidos. E preste atenção, nós temos uma Venezuela destruída, nós temos um Chile, que era um dos melhores países, para não dizer o melhor, da América Latina, sendo assolapado, destruído, igreja pegando fogo, já vão mudar a Constituição, e ninguém sabe o futuro do Chile. Nós temos uma Europa sendo invadida, literalmente, por muçulmanos. Sabe qual é o nosso livramento aqui no Brasil? O fato de, no Brasil, nós temos maioria cristã. Nós estamos caminhando também para uma coisa semelhante. E o fato de, no Brasil, ter um povo que busca Deus, um povo que é cristão mesmo, e tem lutado por isso, é que tem feito a diferença. Tem feito a diferença nas cidades, tem feito a diferença no governo, e tem feito a diferença na nação. Porque se não fosse isto,
A Argentina também está caminhando para o mesmo caminho. Nós não somos diferentes de ninguém, nós estaremos caminhando para o mesmo caminho. Mas o que tem segurado, o que tem sustentado o Brasil, é um povo que realmente serve a Deus, que é cristão e tem se levantado. E meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Se nós não nos levantarmos como homem, como povo de Deus, se nós não nos levantarmos como nação cristã que serve a Deus para orar, para falar de Jesus, para pregar a palavra, para ganhar almas, para tirar pessoas de uma cabeça atrapalhada e levar elas a Cristo, meu irmão, esta é a única solução. Eu estava conversando com o pessoal de Portugal ontem, a pastora de Portugal, eles estão apavorados. Mas eu falei, olha, se a Europa não entender que ela precisa de Jesus, ela vai se dobrar a Maomé. Você não vence islamismo com bomba, eles gostam de bomba. Você não vence islamismo com guerra, eles gostam de guerra. A única coisa que pode reter a expansão islâmica é Jesus Cristo, é o cristianismo. Vocês me entendem isso? E a única coisa que pode impedir o Brasil de cair na mão ou do islamismo, graças a Deus está longe da gente, mas de um socialismo ou de um islamismo, a única coisa que pode nos impedir de entrar nisso é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada, porque cada casa que a pessoa aceita Jesus, aquela casa se torna um território de Deus, é um lugar a mais de oração, é um lugar a mais onde o reino de Deus é pregado, e é um lugar a menos para que ideias erradas floresçam no nosso país, na nossa cidade. Você me entende? Que é uma briga por território. Toda briga espiritual é uma briga por território. E se nós deixarmos, por que a Europa está do jeito que está? Porque eles foram deixando os outros ganharem território. E foram ficando sossegados. A gente é cristão, a gente busca Deus, crê em Jesus, Deus nos abençoa. Aí a gente sossega. Vai ter a vidinha boa e sossegada. Porque Deus abençoa, guarda a nossa casa, tudo em ordem, sociedade. E a gente fica sossegado. Só que nós vivemos numa guerra espiritual. E se nós não lutarmos essa guerra, a gente perde a batalha. Você me entende, queridos? Que é uma briga por território. Em muitos lugares, os cristãos perderam o território. E aí, a ironia é que quem muitas vezes venceu os cristãos com conceitos errados, como feminismo, movimento LGBT, vai cair na mão de gente como muçulmanos. O que nós queremos para o Brasil? O que você quer para a tua terra? O que nós queremos? Nós temos que lutar. Amém? Não é lutar, falar mal disso ou falar mal daquilo. Preste atenção. Não é lutar xingando ou brigando, não. Cada pessoa, cada casa que nós evangelizamos, nós discipulamos, nós ensinamos, e aquela pessoa passa a ter conceitos baseados nesta palavra. É um território ganho para Jesus. Não é? Você me entende? Por isso que, olha que coisa interessante. No meio das pragas, quem sabe das 10 pragas do Egito? Todo mundo sabe, né? Que houve 10 pragas do Egito. Deus mandou as 10 pragas, tal. O faraó falou assim para... Moisés falou para faraó, deixa a gente ir embora. Nós queremos ir embora, não vai embora, vai embora, não vai embora. Aí então começou a vir uma praga, 2 pragas, 3 pragas, tal, porque faraó não deixava. No meio daquelas pragas todas, faraó chama Moisés para negociar. Já tinha acontecido 4 pragas, faraó chama Moisés para negociar. Vamos conversar, vem cá, vamos acertar isso. E a primeira proposta que faraó faz é: serve a Deus aqui mesmo, no Egito. Fica aqui mesmo. Eu deixo vocês servirem a Deus, aqui no Egito. E a primeira proposta, que muitas vezes nós sabemos que Moisés é uma figura de Cristo e Faraó é uma figura de Satanás. Né? O Egito é uma figura do mundo e a Canaã prometida é uma figura do povo de Deus, da terra de Deus, do lugar de Deus. Né?
Então, quando fala assim, sair do Egito, é sair do mundo. Quando fala romper com Faraó, é romper com Satanás. Quando fala ir para Canaã prometida, é ir para o reino de Deus, para a terra de Deus, né? Isso num contexto espiritual. E Faraó fala assim, serve a Deus aqui no Egito mesmo. O que ele está querendo dizer? Fica aqui e serve a Deus. E Moisés fala, não, que não vai dar certo, né? A gente vai servir a Deus aqui e o pessoal vai apedrejar a gente e tal. Mas a primeira proposta de Faraó é fica no mundo mesmo. E nós vemos hoje muita gente com esta proposta, que é uma proposta satânica. Você pode servir a Deus no mundo. Você pode crer em Jesus e continuar com a sua vida de qualquer jeito. Você pode crer em Jesus, você pode louvar Jesus. Aí quando você olha, por exemplo, no Brasil, isso hoje é um problema no Brasil, tem artista, tem cantor, tem gente atrapalhada, que canta louvores, fala que se converteu e faz as coisas mais doidas deste mundo. É ou não é? E aí todo mundo chega para a gente e fala assim, mas não falou que é crente, não falou que é evangélico, lá, ó, artista lá não sei o quê, vai na igreja e faz isso, faz aquilo, o cara fez isso, fez aquilo, pintou e bordou, e vira um escândalo, não é? E a gente ainda fica com a culpa, né? Não são eles que ficam com a culpa, nós é que somos acusados, né? Por quê? Porque justamente é esta proposta que Satanás faz, vira para eles e fala assim, olha, você pode servir a Deus, você pode cantar louvores, você pode ir na igreja, mas você não precisa mudar a sua vida, você não precisa mudar o seu caráter, você não precisa mudar a sua postura, você não precisa deixar a promiscuidade, você não precisa deixar a perversidade, você pode continuar com a sua vida. Aí de repente você vê lá, outro dia uma pastora tirou foto nua com um casal de gay da igreja dela. Né? Ela fez, como que fala? No artístico. Né? A gente muda todos os nomes, fica tudo bonito, né? É no artístico, né? Aí eles iam casar um casal de gays, lá numa igreja muito rica no Rio de Janeiro, cheio de artista, né? Então ela fez um ensaio fotográfico, é tão bonito falar ensaio fotográfico, né? De nu artístico. A pastora nua com os gays, né? Por que tem? Nós servimos a Deus. Né? Mas esta é a proposta, é a primeira proposta de Faraó. Você pode crer em Jesus, você pode ser de Jesus, e não precisa de mudar nada na sua vida. A segunda proposta, ele fala assim, olha, eu vou deixar então vocês ir. Mas não vai muito longe. E Faraó é político, né? Ora por mim, né? Até pede oração, né? Ora por mim também, né? Vai, mas não vai muito longe. E a segunda proposta, muitas vezes, que o diabo faz para nós, tome uma atitude na sua vida com Deus, então, se você quer realmente servir a Deus, mas não se afaste muito. Fique mais ou menos perto de mim. Não tome uma atitude radical na sua vida. Não é? Dá para contemporizar, dá para levar mais ou menos. Não é? E aí a pessoa muitas vezes, ela quer servir a Deus, ela quer tomar uma atitude com Deus, ela quer, mas ela fica mais ou menos no meio do caminho. Ela fica mais ou menos. E essa é a proposta, a segunda proposta de Faraó. Você pode servir a Deus, mas você não precisa se entregar totalmente a Ele. Você pode servir a Deus, mas você não precisa se render totalmente a Ele. Você pode fazer um meio de campo. Não é? A terceira proposta de Faraó está em Êxodo 10:10. Ele fala assim, olha, replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes convosco más intenções. Não há de ser assim,
Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Qual que é a terceira proposta de Faraó? Serve a Deus. Você quer servir a Deus? Você quer ir lá sacrificar a Deus? Vai. Mas deixa a sua família comigo. Você pode ir, mas deixa a sua família comigo. Sabe que tem muita gente sofrendo, querido? Preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu criei 5 filhos dentro da igreja. E filho, ele pode te dar uma tremenda alegria. Mas filho também pode te dar um desgosto e um problema para o resto da vida. Você se livra de esposo, de cônjuge, você pode divorciar e de repente trocar de marido, trocar de mulher, de repente nem lembrar que você foi casado com aquela pessoa. Você se livra de parente, uns parentes que a gente não gosta, né? Você se livra deles, não é? Agora, tem uma coisa que você não se livra: filho. Eu costumo dizer que filho, a gente pare a vida inteira. Você vai passar a vida parindo seus filhos. Um dia a irmã Batindia falou assim para mim, na frente do caixão do Paulinho, sobrinho dela. Ela falou assim, filho sai da barriga e entra na cabeça. E quem tem filho sabe o que eu estou falando. O filho sai da barriga e entra na cabeça. Você nunca se livra de um filho. E se o filho sofrer, você vai sofrer junto. E se um filho padecer, você vai padecer junto. O resto da vida. Por isso o filho pode ser uma grande alegria na vida, ou pode ser um transtorno até a tua morte. Por isso que, queridos, tem muita gente que vem na igreja e larga o filho da calçada, lá na praça. Vem na igreja louvar a Deus e larga o filho lá brincando. Filho se educa. E na palavra de Deus, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Até quando ela for velha, não se esquecerá dele. Muitas pessoas terceirizam a criação dos filhos. Bota em creche, contrata babá. Sabe lá que babá que é aquela. E terceiriza a criação dos filhos. Só que tem uma coisa, quando o filho crescer, é você que vai resolver o problema. Por isso, filho se educa e se educa na palavra de Deus, com caráter. Não é a igreja que educa filho, igreja instrui. Quem educa filho é pai e mãe, que senta em casa e conversa e fala e educa. É pai e mãe que senta e fala, e ensina a Bíblia. Em Deuteronômio 6 fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. De dia, de noite, à noite, madrugada, ensina o caminho que ela deve andar, inculca nela a palavra. Aí qual que é a proposta de Faraó? Vai lá servir a Deus, deixa teus filhos de qualquer jeito, deixa teus filhos no mundo. Serve a Deus, mas deixa teus filhos. Aí a hora que cresce, queridos, e mete a mão na lata do pai, ou chega com drogas em casa, você vai ter um pepino para resolver para o resto da vida. Porque de filho você não se livra. Eu estou te falando isso porque eu tenho 5 e já estou com 59 anos. E se tem uma coisa que todos os dias, sabe? Aqui, ó, são meus filhos. Só vai aumentando, porque agora tem os netos. Então agora você vai, aquilo ali vai, sabe? Todos os dias é uma preocupação. A minha avó falava isso, sabe? Porque não tem jeito de você simplesmente virar as costas e falar assim, estou nem aí. Tem algum pai que consegue falar, estou nem aí? Estou nem aí. Não tem. Não tem, queridos. Então, qual que é a terceira proposta do diabo? Larga teus filhos na minha mão. Deixa teus filhos que eu crio. Deixa teus filhos que eu educo.
Aí tem gente que soca os filhos aqui e acha que a gente vai educar. Não educa, aqui a gente instrui. A gente educa filho, é dentro de casa, com bom testemunho. Tem muitos filhos que falam assim, aprendi a fumar com meu pai, aprendi a beber com meu pai. Só que o pai ficou no cigarro e o filho já está na cocaína, no crack. Aprendi em casa, aprendi a falar palavrão em casa, aprendi a ser violento com mulher, com o meu pai. Aprendi a ser cego com o meu pai. Porque o filho não se educa falando, se educa dando exemplo. Filho se educa vivendo. Filho se educa trazendo o céu para dentro da sua casa. Quando eu falo que quando você evangeliza uma casa e aquela casa é evangelizada e Jesus entra naquela casa, aquilo ali passa a ser um território de Deus. Satanás perdeu aquele território e Deus ganhou aquele território. Então aquele território tem que ser de Deus. É ali onde a palavra de Deus tem que ser ensinada e os princípios de Deus têm que ser ensinados. É isso que é território que se ganha. É isso que o diabo está propondo aqui. Vai na igreja servir, mas deixa a sua casa comigo. Vai na igreja louvar a Deus, mas a sua casa você deixa comigo que eu cuido. É isso que ele está propondo. Por isso que entendo o que eu vou dizer. A sua casa é de Deus. E você não pode negociar isso. Você não pode negociar e dizer assim, não, deixa lá de qualquer jeito. Alguns, talvez que estão me ouvindo hoje, podem dizer assim, agora já não tem mais conserto na minha casa. Tem sim. Tudo tem conserto diante de Deus. A gente está cansado de ver bandido, que era bandido, atrapalhado, se converter e ter a vida transformada. Se o seu filho está problemático, ele pode ser transformado. Mas a transformação, muitas vezes, tem que começar com você. Capaz de falar assim, meu filho, eu errei, e eu quero mudar a minha vida para que a sua mude também. A Bíblia fala que muito pode a oração do justo pela sua eficácia. Ore pelos seus filhos. Clame a Deus pelos seus filhos, para que eles te deem alegria. Porque se eles servirem a Deus, se eles forem corretos, eles vão te dar alegria. Amém, queridos? Por isso, não desista dos seus filhos. Porque não tem como se livrar deles. Ore por eles. Não há nada que Deus não faça. Não há nada que Deus não... Eu já vi tanto testemunho de gente atrapalhada que foi transformada pelo poder da oração de um pai e de uma mãe. Já vi muito. Por isso, não desista dos seus filhos. Amém, queridos? Quarta proposta está em Êxodo 10, 24. Fala assim, olha. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide servir ao Senhor. Sem óculos foi difícil, né? Então o Faraó chamou a Moisés e disse, ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças podem ir, então. Quando o Faraó viu que ele não ia deixar as crianças, o Faraó disse assim, então leva as crianças e deixa o gado. Naquela época, o patrimônio financeiro deles era gado. Não tinha outro negócio, era gado. Então a quarta proposta é, pode ir, mas deixa o gado. Qual que é esta proposta? O que Satanás está propondo? Pode servir a Deus, mas os seus negócios ficam nas minhas mãos. O seu trabalho fica nas minhas mãos. Você não precisa aplicar os princípios da palavra e os princípios cristãos, os princípios de Deus nos teus negócios. Teus negócios pode ser mundano. Você pode ser cego, pode dar nota em fumaça. Não tem problema. Vai lá servir a Deus. Mas, como fala aquele amigo, negócio à parte, né? Então, mas serve a Deus, negócio à parte. Não existe isso, querido. Isso daí muitas vezes é uma proposta do inimigo
que ele propôs aqui, muitas vezes propõe para a pessoa. Lá no teu negócio você faz de qualquer jeito, não faça de qualquer jeito. Quem faz de qualquer jeito e mantém o seu trabalho nos princípios do mundo, vai acabar na miséria. Vai acabar com o problema. Aplica os teus princípios bíblicos, aplica a palavra de Deus na sua vida de trabalho. E você vai prosperar. Mas não vai ser uma prosperidade momentânea, vai ser uma prosperidade duradoura, porque Deus é alicerce. Quem constrói casa sobre a areia vai, na tempestade, ficar desabrigado. Mas quem constrói casa sobre a rocha, em qualquer situação, vai estar abençoado. Pode vir a tempestade que for, você me entende? Porque Deus vai te sustentar. Deus fala para Josué, não foi nenhum outro. Deus fala para Josué. Josué, medita neste livro de dia e de noite. E tenha cuidado em fazer segundo tudo que nele está escrito. E você vai ser bem-sucedido. E você vai prosperar. É Deus falando para Josué que se ele seguir os princípios corretos, ele vai ser bem-sucedido e vai prosperar. Então, queridos, aplique os princípios de Deus, da palavra, correto no seu trabalho. Seja honesto, seja correto, não minta. Eu trabalhei no hospital, o meu primeiro serviço foi de enfermeiro. Prestei o concurso, nem sabia para que era, que eu fui ver a enfermagem. Tinha 20 anos de idade. A hora que eu vi, eu falei, Jesus amado, que eu achei que, eu prestei concurso na época, para atendente de enfermagem, eu achei que é aquela pessoa que fica no postinho atendendo, né? Eu queria emprego, queria trabalhar. E eu achei que ficava ali atendendo, atendente de enfermagem, aquele que fica no postinho. A hora que eu cheguei lá, a mulher olhou para mim assim, aquela cara de bebezão. Falou, você sabe o que você vai fazer? Eu falei, não faço ideia. Você vai lavar doente. Você vai dar comida. Eu fui olhando assim. Ela falou, se defecar, você limpa. Se vomitar, também. Acho que eu fui amarelando, né? Você vai dar injeção. Eu falei, é isso? Ela falou, é. Eu falei, se eu não aguentar, eu posso desistir? Eu nem sabia, irmãos, que podia pedir as contas. Tão cru que eu era. Ela falou, pode. E como eu tinha orado, e aquilo ali era a resposta de oração, eu falei, eu não posso retroceder, né? Lá vai eu, né, para o hospital. Irmãos, eu passei coisas que eu nem... Olha, eu nunca imaginei que eu passaria na minha vida. Por isso que Deus não tem dó da gente não, viu? Deus não tem dózinha não. Ele te bota na... A escola de Deus é boa, né? Ele falou, tu está querendo, tu vai aprender, né? 20 anos, eu nunca tinha trabalhado, só estudado, você imagina trabalhar no Hospital das Clínicas. Aí viraram para mim e falaram assim, você se importa de ir no MI? Para mim, MI é uma letra M e uma letra I. Eu falei, não importa não. Aí eu fui saber o que era MI, moléstia infecciosa. Se fosse hoje, eu ia estar tratando só de Covid, né? E lá vai eu, né? Olha, eu passei coisas ali que você não imagina. Só que, olha, nunca... E aí os médicos saíam gritando com os enfermeiros, virava aquela anarquia, vira e mexe, dava uns escândalos, né? Nunca ninguém gritou comigo. Eu cometi um erro, e eu cometi vários. Pegava o telefone na hora e ligava para o médico daquele paciente e falava, olha, aconteceu assim, assim, assim. Muitas vezes vinha correndo para acertar aquela coisa, mas nunca gritaram comigo. Eles gritavam com os outros porque os outros escondiam. E aí, quando o médico descobria o negócio lá, aí gritava, virava briga, né? Porque comete erro. Você esquece, por exemplo, eu esqueci muitas vezes de controlar o soro, para que você vê o soro correu. Era para acabar 1 hora, acabou 3 horas antes. Acontece. Né? Naquela época, eram umas latinhas, o paciente puxa, de madrugada, o paciente puxa a latinha, abre, a hora que você volta no quarto, já foi. Né? Aí um enfermeiro falou para mim, vamos colocar outro soro aqui, né? Eu falei, não vamos colocar não, vou ligar para o médico.
Vamos ligar para o médico. 3 horas da manhã eu estou ligando para o médico. O médico correu lá. Né? Nunca gritaram comigo. Por quê? Porque errei, eu falava. Quando eu fui sair por causa da faculdade, não tinha como continuar, eles queriam que eu deixasse a faculdade de Direito para fazer enfermagem. Não, você vai ficar com a gente, você vai fazer enfermagem. E até fiquei tentado, né? Mas eu falei, isso daqui não dá certo para mim, né? Não era o meu... Mas, quando você é correto, as pessoas passam a te respeitar. Agora, se as pessoas começam a pegar você em coisas erradas, elas vão começar a apelar com você. E a sua moral cai, o seu conceito cai diante das pessoas. Né? Eu lembro de um irmão, que ele vendia carro, ele disse assim para mim, você acredita que o pessoal vai comprar o carro, eu falo todos os defeitos do carro, a pessoa compra o carro? Eu falei, como assim? Ele falou, eu sou honesto, eu falo tudo que o carro tem. Aí eles acham que eu estou mentindo, porque todo mundo mente. Eles acham que eu estou mentindo porque eu não quero vender aquele carro. Eles falam, então eu vou levar esse. Ele falou, eu falo os defeitos do carro, o cara leva. Porque todo mundo mente, ele acha que eu estou mentindo também, que eu estou botando defeito do carro para me levar outro. Né? Mas tudo carro, eu falava certinho que o carro tinha. Eu vendia carro, vendia todos os carros. Seja correto, o seu negócio é de Deus. O seu trabalho é território de Deus. Amém? É ali que você é missionário e tem que expressar a glória de Deus. É ali que você faz a diferença. Amém? É onde você trabalha que você tem que fazer a diferença. Ali não pode deixar como território de Faraó. A proposta dele é, vai lá na igreja, mas o seu negócio aqui é nosso. Não, querido. A sua igreja é lá onde você trabalha. É lá que você tem que ser luz. É nas trevas que Deus te chamou para ser luz. É onde você trabalha que Deus te chamou para fazer a diferença. Amém? E aí, Moisés fala uma coisa que eu amo. Ele fala assim, no versículo 26, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Este é o nosso princípio. Moisés vira para Faraó e fala assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Nem filho, nem gado, nem Egito, eu não deixo uma unha para você. Este é o nosso princípio. Princípios não se negocia. Caráter não se negocia. Padrão não se negocia. Para o diabo, nenhuma unha. Para os princípios deste mundo, essas coisas atrapalhadas, sabe por quê, queridos? A coisa está tão atrapalhada, e vai atrapalhando tanta cabeça das pessoas, que daqui a pouco, começa com uma malévola, que era ruim, agora já é boa. Antes a gente tinha bruxa como ruim e fada como boa. Daqui a pouco a fada é ruim e a bruxa é boa. E a coisa vai invertendo na cabeça da gente, o diabo vai dando um nó, e os valores vão mudando. E nós estamos num ponto que quando o presidente chegou na ONU e falou sobre cristofobia, todo mundo ridicularizou ele. Que absurdo. Hoje, na ONU, se falar de Deus é absurdo. Hoje parece que ser cristão é ridículo. Hoje você falar que você é cristão é como se você fosse um ser de segunda categoria. E se nós não entendermos isso, você vai começar a acreditar que é isso. E a cabeça vai invertendo e você começa a ter valores errados e pensar errado. E começa a valorizar coisas erradas, os princípios vão se invertendo e você nem percebe. Você nem percebe, a tua cabeça já virou, os teus princípios já viraram e tudo muda. Por isso, entenda o seguinte, você não tem que dar nenhuma unha. Eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, o meu caráter é de Deus, o meu trabalho é de Deus, a minha família é de Deus, meus princípios são de Deus, e eu não abro mão de nenhum deles. Porque se você der uma unha, o diabo puxa o dedo, puxa o braço, puxa o corpo e te leva com ele. Por isso, princípios não se negocia, padrão não se negocia, Deus te chamou. Por isso que presta atenção, quando Paulo fala que ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
Isso espiritualmente é muito sério. Porque Ele nos tirou de um governo mundial. Ele nos tirou de um princípio mundial, de um governo mundial. Ele tirou você de um comando mundial. E se você observar, o mundo inteiro está debaixo de um controle mundial. E te transportou para o reino. Você não vai para o céu. Você já é cidadão do céu. Você não é que lá, quando você morrer, você vai estar salvo. Você está salvo agora, porque você é cidadão do céu. Você tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você tem o selo da promessa. Quem governa a sua vida é Deus, e você já é de Deus. Você pode estar aqui nesta terra ainda, mas você é de Deus, e os princípios de Deus têm que estar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Você tem que expressar Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Fala assim, ó. Para Faraó, nenhuma unha. As coisas, a tendência não é melhorar não, viu, gente? Não estou querendo botar medo em ninguém. Mas a tendência não é voltar. A tendência também não é que vai ter pandemia todo ano, né? Misericórdia. Mas a tendência é questão de valores ficarem cada vez mais atrapalhados. A tendência é o mundo ir ficando cada vez mais invertido aí na questão de valores. Mas Deus te chamou para uma nova realidade. Amém? Põe a mão no coração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos aqui por cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu gostaria que você orasse e falasse, eu sou de Deus. Refaz, hoje é um dia de Santa Ceia, e na Santa Ceia nós renovamos a nossa aliança, mas vamos fazer isso novamente. Fala, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Religião nenhuma salva, meu querido. Não é a religião que vai te salvar. O que salva é Deus. Quem mantém a sua mente lúcida é Deus. Quem mantém os teus olhos abertos é Deus. Quem mantém a sua percepção espiritual é Deus. É o Espírito Santo que vem habitar em você. Quem te faz enxergar aquilo que talvez a grande parte do mundo não enxerga é Deus, é o Espírito Santo. Você precisa dele, eu preciso dele. Eu preciso do Espírito Santo para abrir meus olhos. Eu preciso do Espírito Santo para abrir minha percepção. Eu preciso do Espírito Santo para abrir meu entendimento. Nós necessitamos do Espírito Santo para não virar massa de manobra. Esse mundo virou massa de manobra. Servir a Deus é nadar contra a correnteza. E Deus te chamou para isso. Então coloca a tua mão no coração e fale, Senhor, eu quero te servir, eu quero que o Espírito Santo habite no meu coração, eu quero ter meus olhos abertos, eu quero ter o meu entendimento aberto. Não me deixa ser enganado. Ora, fala, não me deixa ser enganado, não me deixa perder a lucidez espiritual. Oh, Espírito Santo, libera a tua unção em cada vida que está aqui, Senhor. Oh Deus, abra, Senhor Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Oh Espírito Santo, nos faça entender os teus propósitos. Deus amado, abra nossa mente, Senhor. Oh Pai, derrama graça sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama entendimento sobre as nossas vidas, Pai.